Vamos então à segunda parte desse capítulo. Nós paramos na primeira parte quando o Ernesto e a Evelina estavam contentes pela reencarnação do Túlio. A gente vê aqui, eles deixaram o Túlio chorando ali no berço, ele já tinha renascido. Então a gente vê, reconfortados e felizes com a execução gradual do programa estabelecido, Fantine e a companheira se acharam de espírito voltado para a questão que lhes impunha, de imediato, o retorno de Desidério à experiência carnal. Era necessário instalá-lo no sul paulista, em casa de Amâncio, segundo o esquema do Instituto. Os dois amigos passaram as entrevistas preparatórias, proposições e debates. A gente viu a logística, o trabalho no plano espiritual para montar, realizar uma reencarnação. Desidério dos Santos pedia, exigia, queixava-se e, no fundo, não se lhe podia dar de pronto a extensão total da verdade, quanto ao porvir próximo, para que não a desacatasse com dúvidas injustificáveis ou desconsiderações prematuras. E se ele soubesse que ele ia nascer com o Amâncio e com a Brígida, Brígida ex-esposa, o Amâncio que o matou, ele não vai aceitar, vai entrar com uma série de senões e não acaba não reencarnando. Então eles não mentiram, eles só ocultaram. A gente viu que isso aconteceu em parte também com o Túlio. Cabia-lhe saber que era forçoso retomar o corpo terrestre e prometia-se-lhe a ida de Elisa, algum tempo depois dele, a fim de que se reencontrassem no domicílio dos homens. Mas, no roteiro traçado, se lhe proibia a antecipação de informes acerca do refúgio doméstico em que se lhe outorgaria a nova oportunidade. Merecia a bênção da reencarnação. Contudo, não lhe era lícito complicar ou desprimorar as situações em que as autoridades do plano superior, sempre sábias e generosas, lhe assegurariam a concessão. Competia-lhe, sobretudo, defrontar-se com Amâncio e Brígida, tanto quanto os dois, já amadurecidos nas lides humanas, deveriam arrostá-lo em casa para adquirirem a luz do amor recíproco em regime de esquecimento do passado, de maneira a consolidarem os méritos que já possuíam perante a lei. Os méritos que já possuíam perante a lei. A Brígida, vamos lembrar que o Desidério não conseguiu ser um obsessor lá na casa, porque a Brígida o expulsou com os seus pensamentos positivos, com a sua boa vibração. O Amâncio se transfigurou, apesar de ter assassinado o Desidério, porque amava a Brígida, ele se transfigurou, se transformou num ótimo padrasto, num ótimo marido, num ótimo patrão. Se transformou numa pessoa muito boa, então eles têm méritos, Eles adquiriram méritos perante a lei. Desidério, no entanto, não era fácil de contentar. Interpunha recursos e alegava direitos nas questiúnculas intercorrentes, que a filha, assessorada por Ernesto, se esmerava em aprovar, tanto quanto possível, angariando-lhe apreço, aceitação, cobertura e carinho. Então a gente vê aqui a intercessão. Da mesma forma, em graduação, em formas diferentes, mas como a mãe do André Luiz, vimos lá no nosso lar, intercedeu por ele, para que ele fosse acolhido no nosso lar. Aqui a Evelina está intercedendo pelo pai terrestre. Então ele faz os pedidos, ela vai lá no Ribas, ela coloca a petição, ela pede, ela tenta acertar as coisas para que elas fiquem mais próximas daquilo que o pai está pedindo. Quando o tempo marcou precisamente 1 ano sobre a desencarnação da viúva Fantine, então faz 1 ano que a Elisa desencarnou, e quando Túlio Mancini
em novo renascimento orçava aproximadamente 2 meses de idade, Desidério deu por terminada as exigências para o regresso pacífico ao mundo carnal, com exceção de uma só. Queria rever Elisa e conversar com ela, inteiramente a sós, de modo a entretecerem projetos para o futuro. Encaminhada a solicitação ao exame de Ribas, o instrutor aprovou o requerimento e, conduzido o peticionário às dependências onde Elisa, agora lúcida, se demorava convalescente e tranquila, puseram-se os dois em palestra íntima, plenamente isolados num tete-a-tete que perdurou por 10 horas consecutivas. Então eles conversaram sobre a vida, sobre o futuro, sobre os planos do reencontro durante 10 horas consecutivas. Nada transpirou do que ambos confidenciaram entre si. Naquele primeiro e último encontro no mundo espiritual, antes da reencarnação. No entanto, algo ocorreu de inesquecível. Desidério voltou às instalações que lhe eram próprias, tocado de novo brilho no olhar. É o amor, né? Ele ali feliz, contente, porque eles se acertaram, eles vão se reencontrar, eles vão refazer a vida, eles vão casar, eles vão viver juntos na Terra. Ele ali apaixonado, feliz pelo reencarne, voltou com brilho no olhar, voltou renovado para começar a nova vida na Terra. Desapareceram nele os ressentimentos e as interrogações. Mostrou-se desde então paciente e respeitador. Concomitantemente, a ex-senhora Fantine rogou o amparo de Evelina para internar-se em algum educandário a fim de estudar os problemas da alma e reeducar-se quanto lhe fosse possível antes de retomar o envoltório terrestre. Então a Elisa também se modificou, pediu para estudar, pediu para aprender, pediu para ter bagagem maior antes de voltar para a Terra. Informada de que partiria para a existência vindoura, daí a 3 anos, então ela seria 3 anos mais nova que o Desidério, né? Para reencontrar Desidério no mundo, sob a proteção dos benfeitores que ali os acolhiam, ansiava aprender, preparar-se e melhorar-se, ciente qual se achava de que todos os valores conquistados na espiritualidade maior se transformam em mais dilatados recursos de apoio e colaboração para aqueles que os evidenciem, seja onde seja. O aprendizado sempre é aproveitado, seja onde seja, seja no plano espiritual, seja aqui na Terra, seja na alegria, seja no sofrimento. Aquilo que nós aprendemos, verdadeiramente aprendemos, carregamos conosco pela eternidade. Evelina anuiu, satisfeita. Nos 3 anos que lhe antecederiam o retorno ao próprio lar terreno, na condição de filha do casal Serpa. Quer dizer, ela vai voltar para a própria casa que era dela, porque ela vai voltar filha da filha, né, que se casa com o genro, com o Caio Serpa, que já praticamente morava lá, enquanto ela estava, vivia mais lá, né, do que na casa dele, quando ela estava encarnada. Então, nos 3 anos que lhe antecederiam o retorno ao próprio lar terreno, na condição de filha do casal Serpa, Elisa estaria internada em colégio adequado às suas necessidades, sob custódia e responsabilidade da filha de Desidério, que é a Evelina, né? Cujos créditos e méritos aumentavam sempre no instituto a que soubera dedicar-se e servir. Quem poderá medir a força colocada por Deus nos prodígios do amor?
Quem pode medir o quanto a gente pode crescer? Quem pode medir o quanto a gente pode melhorar? O quanto o amor nos modifica e nos melhora? Recolhido desidério aos gabinetes de restringimento para a reencarnação. Então já vamos ver aqui o desidério, como a gente viu lá no Túlio, recolhido nos gabinetes de restringimento, para ele ir diminuindo, para ele deixar os resquícios da vida espiritual no plano espiritual, para ele ir modificando o seu perispírito para que ele possa ficar mais plástico, mais fácil de plasmar, para que ele possa se miniaturizar para acoplar junto à mãe para um novo reencarne. Então, recolhido o desidério aos gabinetes de restringimento para a reencarnação, concluíram as autoridades que não lhe seria proveitoso o conhecimento prévio do lar em que lhe cabia renascer, porquanto a condição de enjeitado haveria de compeli-lo a mergulho mais profundo no passado, para a revisão de existências outras, em que fizera jus à prova em perspectiva, e não seria útil imergi-lo em avançados processos de memorização. Então vamos lembrar que a Brígida e o Amâncio são velhos, então eles vão adotar uma criança. Então, para eles poderem adotar uma criança, o Desidério vai nascer numa família onde ele será enjeitado. E por problemas do passado, ele nascer ali enjeitado é uma necessidade de prova pela qual ele precisa passar por problemas do passado. Então ele não ficou sabendo disso para não vir nele essas reminiscências do passado e atrapalhar a nova reencarnação. Felizmente, após a entrevista com Elisa, patenteava-se calmo, confiante, aceitando todas as promessas que lhe formulava. Por outro lado, Ribas e os companheiros categorizavam-lhe a volta ao convívio de Amâncio e Brígida, sem que os antigos associados de luta precisassem esperar por ele em futura reencarnação, por valioso ganho de tempo com o amparo da providência divina. Quer dizer, o Amâncio tem débito com o Desidério, a Brígida tem débito também com o Desidério com ela, mas eles dois não vão precisar esperar a próxima reencarnação. Por méritos conseguidos naquela própria encarnação, eles vão receber o Desidério na mesma encarnação em que os problemas foram criados. Ali mais velhos, né, já idosos, vão receber o Desidério como filho adotivo. Situava-se desse modo nos serviços de introdução ao renascimento no plano carnal, quando o instrutor Ribas convidou Fantine e a companheira, né, a Evelina, para tomarem contato com a senhora humilde e simples, que seria para Desidério a benemérita genitora. Competia-lhes assisti-la e auxiliá-la, quanto possível, na gravidez próxima e orientar o encaminhamento do amigo, renascido ao lar dos Terra, né, que é a casa do Amâncio e da Brígida, já que entre as colaboradoras e obreiras do Instituto, reencarnadas nas vizinhanças de Brígida, fora ela quem aceitara a incumbência de recebê-lo nos braços maternais, não obstante a penúria que lhe marcava a existência. Então eles foram buscar naqueles que estavam ali no entorno, que seria fácil aproximar de Brígida e de Amâncio, foram buscar alguém para ser a mãe do Desidério, e esta foi a única que aceitou. Eveline e Fantine apanharam informes rápidos em torno daquela a quem passariam tanto a dever. Eles vão ter uma dívida para com esta senhora que, numa situação muito difícil, aceita ser mãe de mais um filho que vai ser o Desidério. Tratava-se de mulher jovem, esposa de um lavrador que a tuberculose devorava e mãe de 4 filhinhos em constrangedoras necessidades. Ela mesma, Dona Mariana, como era conhecida,
já se achava em condições orgânicas deficitárias, sentenciada a contrair a moléstia, embora a tuberculose não assuma na atualidade entre os homens a periculosidade que se lhe atribuía em outros tempos. Então, naquela época, já estava começando a melhorar, mas ali, naquela fazenda, naquele lugar, naquela situação paupérrima, e naquele tempo também, a tuberculose matava e matava rápido. Sucede, porém, que tanto o esposo quanto ela própria estavam encerrando valioso ciclo de provas regeneradoras no mundo e não conseguiram sustentar-se na frágil armadura de carne por muito tempo. Não conseguiriam sustentar-se na frágil armadura de carne por muito tempo. Quer dizer, eles estão terminando um ciclo de prova e eles não vão conseguir ficar encarnados muito tempo, né? Eles vão desencarnar logo. Desidério ser-lhe-ias o rebento derradeiro, antes da desencarnação. E aos 2 amigos espirituais erigidos ao encargo de guardiães, caberia o santo dever de criar as circunstâncias pelas quais o recém-nato entrasse no lar do velho casal terra, na posição de filho adotivo. Então, cabia ao Ernesto Fantini e à Evelina tratarem deles se encontrarem para que o desidério possa ser dado ao casal para ser filho adotivo. Noite alta no plano físico. Mariana, em desdobramento espiritual, através do sono comum, penetrou a sala em que Ribas e os amigos a esperavam. Escoltada carinhosamente por um mensageiro, a recém-chegada não poderia apresentar-se de maneira mais simples. Ao defrontar-se com os benfeitores, deteve-se perante Ribas. Com a lucidez que lhe era possível, e magnetizada talvez por aquele olhar brando e sábio, ajoelhou-se e pediu-lhe a bênção. Vendo aquele ser iluminado ali de luz, né, ela achou que estava diante de um santo, ajoelhou e pediu a bênção. O mentor, recalcando a emoção de que fora tangido, afagou-lhe a fronte, rogou a Jesus para que a protegesse e recomendou: levante-se, Mariana, temos algo a conversar. Ao vê-la convenientemente sentada, o orientador apresentou-lhe Evelina e Ernesto, demorando-se todavia a salientar Evelina, a fim de que ela lhe guardasse mais vivamente a figura na tela da memória, quando tornasse ao corpo denso. Esta é a irmã que velará por você na próxima gravidez. Por favor, Mariana, esforce-se para retê-la na lembrança. A interpelada fitou-a com simpatia e implorou: Anjo de Deus, compadecei-vos de mim. A filha de Brígida, emocionada, retificou de olhos úmidos: Mariana, não sou um anjo, sou apenas sua irmã. A jovem mãe, cujo corpo descansava no mundo de matéria grosseira, como que espiritualmente muito distante da formosa paisagem doméstica a que se acolhia, para deter-se tão só na alegria de ser útil, voltou-se para Ribas, com quem já tivera entendimentos anteriores, e notificou, tomada de apreço filial: meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho, e aguardo a vossa proteção. Joaquim, meu esposo, está mais fraco, mais doente. Lavo e passo, trabalho quanto posso, mas ganho pouco. 4 filhos pequenos, ignoro se já sabeis, mas nosso barraco não está resistindo às chuvas.
Quando o vento atravessa as paredes rachadas, Joaquim piora, tosse muito. Não estou a queixar-me, meu pai, mas peço o vosso auxílio. Olha a humildade dela. Ela não estava ali se queixando da miséria, do sofrimento, da doença, da penúria, da necessidade. Ela estava implorando auxílio, né? Porque a chuva estava entrando na casa, o vento entrava na casa, eles já estavam passando fome, ele já estava com tuberculose e tudo aquilo piorava a situação. Olha que situação. E são sempre as pessoas mais simples que se doam, que servem mais. Aí a gente vê a sociedade colocando, nossa, tão pobre, tão paupérrima, o marido doente ainda vai ter mais um filho. Onde já se viu? Para a sociedade é fácil apontar o dedo. E ali ela estava a pedido dos espíritos superiores. Ela estava numa missão, recebendo mais um filho. E com certeza, todos os que estavam em volta estavam apontando o dedo para ela por ter aceitado essa gravidez. A gente tem que parar e pensar, analisar que nós não temos o direito de julgar nada nem ninguém em situação nenhuma, porque a gente não sabe a história passada e principalmente não sabe os desígnios de Deus. Ó, Mariana, respondeu o mentor, sensibilizado. Não tema. Deus não nos abandona. Seus filhinhos serão sustentados e muito em breve você e Joaquim estarão numa casa grande. Quer dizer, ele tranquilizou, seus filhos serão sustentados e vocês estarão numa casa grande. Confio em Deus e em vós. Não sabia a devotada criatura que o instrutor se reportava à próxima desencarnação do casal. A casa grande vai ser ali no plano espiritual, né, quando eles desencarnarem. Eles não sabiam, né, ela não tinha como entender. Quando, por merecimento genuíno, teriam os dois cônjuges novo domicílio na vida maior. Por merecimento genuíno, eles estarão juntos, casados, ali no mundo espiritual, numa casa grande, numa casa deles. Mariana voltou, agora custodiada também por Evelina e Fantine. A rústica habitação que o vento castigava, e em retomando o corpo, o coração bateu-lhe descompassado ante o júbilo que se lhe represava no peito, e acordou o marido. Ela acordou ali feliz, né? Voltando daquela conversa, daquela energização que ela recebeu. Aí ela acorda o marido, Joaquim, Joaquim. E enquanto ele, estremunhado, articulava monossílabos, ela fala, né? No sonho, acabei de encontrar o velho que já vi outras vezes. Ele disse que vamos ter mais um filho. Então, ela já se encontrou com o Ribas outras vezes. E ela lembrou que ele disse que ela teria mais um filho. Que mais? Aí ela disse que nós dois vamos ter uma casa grande. Olha a felicidade dela, ela lembrou disso também, nós vamos ter uma casa grande. Ele riu-se e aditou, ignorando que abordava a realidade. Ah, minha mulher, casa grande? Só se for no outro mundo. E mal sabia ele que realmente a casa grande seria no outro mundo. Os visitantes desencarnados sorriram. Eles sorriram porque sabiam que ali ele estava tendo um entendimento de tudo, embora não tivesse a lucidez desse entendimento, mas ele estava entendendo, realmente era no mundo espiritual esta casa grande. Evelina, emocionada, compreendeu que Joaquim não se deteria muito tempo na terra e, em prece ao Senhor, a rogar-lhe forças múltiplas, prometeu a si mesma não repousar enquanto não ligasse Mariana Brígida, sua querida genitora. Então,
Nós estamos vendo aqui o plano espiritual traçando a volta do Desidério. Nós vemos aqui o plano espiritual ajudando esta família que está, ele tuberculoso, ela começando a doença, com 4 filhinhos passando necessidade. Ela aceitou mais uma gravidez, então vai vir o 5º filho, mas o plano espiritual está ali auxiliando, amparando. Eles estão terminando uma expiação, uma reencarnação de prova e expiação, uma encarnação difícil, sofrida, doída, mas estão terminando como vencedores, resignados, confiantes em Deus, sem reclamar, sem blasfemar. Estão terminando uma reencarnação difícil, vitoriosos. Isto é que é importante. E a Evelina colocou ali, ela não vai descansar enquanto ela não acertar todas as arestas para que a Mariana e o Joaquim recebam o auxílio, né, do seu padrasto, da sua mãe na terra, que é a Brígida e o Amâncio, para que ela tenha, né, uma 5ª gravidez um pouco mais tranquila e que ela tenha uma assistência ali deles. Vamos continuar estudando e aprendendo na 3ª parte deste capítulo.